Olá! Sabe, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai pegar a matemática, que para muita gente parece um bicho de 7 cabeças, cheio de regras e custos, e mostrar o que ela realmente é. Uma linguagem, uma ferramenta incrível para construir e até para decifrar o mundo à nossa volta. E o nosso ponto de partida é exatamente este pensamento. A matemática não é só uma matéria de escola, sabe? Ela é, na verdade, a linguagem que descreve a estrutura do universo. Então, entender os princípios dela é quase como ter acesso ao código-fonte por trás de tudo que existe. Bom, vamos mergulhar isso de cabeça. A primeira coisa que a gente precisa fazer é quebrar um mito gigantesco, aquela ideia de que existe um cérebro para matemática. Isso simplesmente não é verdade. E a conexão aqui é fascinante. O nosso hardware, o cérebro que a gente tem na cabeça, é o mesmo dos grandes arquitetos da antiguidade. Eles não tinham calculadoras, nada disso. O que eles tinham era a lógica pura. E essa é a mesma ferramenta que todo mundo aqui possui. E isso nos leva para uma mudança de mentalidade que é crucial. Pensa só, na programação, quando um código dá errado, ninguém entra em pânico. O que se faz? Procura-se o bug. Na matemática, a lógica é a mesmíssima. Um erro não é um fracasso, é só um bug no raciocínio. O trabalho é encontrar a falha, consertar e rodar o cálculo de novo. Simples assim. Sem drama, só lógica. Agora vamos em frente e ver como essa mentalidade se aplica num dos conceitos que mais dá nó na cabeça das pessoas, a divisão de frações. Olha só para essa conta. 3 dividido por meio. É igual a 6? Peraí, como assim? Como é que a gente divide um número e o resultado é um número maior? Parece que a lógica foi para o espaço, né? A resposta para isso está em como a gente enxerga o ato de dividir. Então, o pulo do gato é este aqui. A gente aprende na escola que dividir é compartilhar, mas tem um outro jeito de ver, a divisão de medida. Se a gente mudar a pergunta de dividir 3 por 2 para quantas vezes o meio cabe dentro do 3, aí a coisa toda começa a fazer sentido. Isso aqui ilustra a ideia de um jeito brilhante. Imagina 3 barras de chocolate. Quantas metades de barra a gente consegue tirar delas? 6, claro. A resposta fica óbvia, visual, antes mesmo da gente pensar em qualquer regra matemática. Para deixar isso bem claro, vamos para uma analogia do mundo real. Pensa num carro andando a meia milha por hora. Quanto tempo ele leva para percorrer 3 milhas? Bom, a primeira coisa que o cérebro faz é calcular a taxa por unidade. Se ele leva 1 hora para andar meia milha, então ele leva 2 horas para andar 1 milha inteira. Certo? Com essa taxa em mãos, o resto fica fácil. 3 milhas vezes 2 horas por milha, pronto, 6 horas. E aí está, aquela regra famosa da escola, inverte ou multiplica, não é um passe de mágica, é só um atalho, um jeito mais rápido de encontrar a taxa unitária, no nosso exemplo, as horas por milha, para depois resolver o problema. A divisão, na verdade, se transforma numa multiplicação totalmente lógica. Agora que a gente entendeu a lógica por trás disso, vamos ver um caso em que essa mesma matemática não era só um exercício na lousa, mas sim uma questão de vida ou morte. Lá no Egito Antigo, os construtores usavam uma coisa chamada séquide. Era basicamente uma fração que determinava o ângulo de inclinação das faces da pirâmide. E errar esse cálculo? Bom, errar não era uma opção. A história da pirâmide curvada do faraó Snéfero é a prova viva disso. A construção começou com um ângulo super íngreme, de quase 54 graus, bem ambicioso. Só que tinha um problema. Essa inclinação toda colocou uma pressão gigantesca na estrutura. As pedras literalmente começaram a rachar. Tudo indica que eles perceberam ali, no meio da obra, que aquela montão de pedra que eles estavam erguendo estava prestes a desmoronar. E qual foi a solução? Uma correção de emergência no meio do caminho. Eles recalcularam o séquide, mudando o ângulo de forma drástica, para um bem mais seguro, de 43 graus. Essa mudança é visível até hoje e foi o que salvou o monumento do colapso. E isso nos leva ao ponto principal aqui. Para os egípcios, entender frações não era para passar de ano. Era para garantir que o legado deles, e talvez as próprias vidas, não fossem esmagados pelo peso de um erro de cálculo. Era engenharia de sobrevivência, pura e simples. E a beleza dessa lógica toda é que ela não tem prazo de validade. O mesmo raciocínio que segurou as pirâmides de pé é o que organiza o nosso mundo digital hoje em dia. Olha só essa comparação. No Egito, o séquide dividia um espaço físico em proporções para garantir a estabilidade.
Hoje, no design de sites, a unidade FRA, que significa unidade fracionária, faz exatamente a mesma coisa. Ela divide o espaço de uma tela em partes proporcionais. Isso cria layouts que funcionam em qualquer celular, tablet ou computador. A tecnologia mudou completamente, claro. Mas a arquitetura do pensamento é a mesma. A necessidade de dividir um todo em partes que funcionem juntas é um princípio fundamental da engenharia, não importa se o material é pedra ou pixel. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o raciocínio matemático permitiu que nossos ancestrais resolvessem desafios gigantescos de sobrevivência, qual é o potencial dessa mesma lógica para a gente enfrentar os grandes desafios de hoje? A ferramenta continua a mesma. A questão é como nós vamos usá-la.